Olhe para isso aqui. Isso aqui é um canhão. Essa aqui é uma bazuca. E isso é uma mochila. E sim, essas 3 armas são armas nucleares. Essas 3 aqui são o nosso top 3 piores armas nucleares. E quando eu falo pior, não quero dizer necessariamente as com o maior potencial destrutivo. É pior aqui no sentido de ruim mesmo. E tudo bem que quando você pensa em armas nucleares, você pensa nisso aqui, uma ogiva nuclear, ou enfim, um míssil balístico que consegue ser lançado e atingir um alvo distante. E esse alvo pode ser uma cidade inteira. Pois é isso aqui que pode destruir uma cidade inteira, e não, sei lá, uma mochila que você pode talvez carregar nas costas e que mal destruiria um quarteirão. Beleza, mas antes de desmerecer completamente uma coisinha como essa aqui, saiba que nem sempre uma arma nuclear precisa destruir uma cidade inteira. A explosão de grandes ogivas que destrói muita coisa não é a única maneira de usar explosões nucleares em combate. Existem outras maneiras. Pois é, depois que várias forças militares ao redor do mundo descobriram como produzir explosões nucleares de várias maneiras diferentes, a pergunta que fica é: qual é a melhor, ou diria, a pior forma de usar explosões nucleares na prática? E é tentando responder essas perguntas que muita coisa bizarra foi criada. Não só criada, mas testada. E nesses testes descobriram que muitas dessas ideias realmente eram bem ruins para a humanidade. Vamos começar por uma coisa mais tradicional. Essa bomba aqui é a Fat Man, e essa outra aqui é a Little Boy. E ambas essas 2 bombas foram detonadas do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, e elas são consideradas armas nucleares estratégicas. Armas nucleares estratégicas mudam o curso de uma guerra em um único uso, fazendo em um único instante o que demoraria semanas para fazer com ataques aéreos convencionais. Agora, por outro lado, nós temos isso aqui: canhões, bazucas e mochilas. E elas são armas nucleares de uma outra categoria. Essas são as bem menos famosas armas nucleares táticas. As armas nucleares de uso tático têm como objetivo conseguir apenas algumas pequenas vantagens específicas e limitadas. Inclusive, armas desse tipo nunca foram disparadas na prática, mas elas são metade das armas nucleares em prontidão no mundo atualmente. E isso é estranho, porque ninguém fala muito dessas armas. Mas vamos mudar isso um pouquinho hoje. Hoje vamos falar sobre as primeiras armas de uso tático e quão bizarra elas eram. E de quebra vamos saber o quão perto o mundo está de uma guerra nuclear. Então vamos começar a ver essas amiguinhas aqui, que são até de certa forma meio engraçadas. Engraçadas de um jeito estranho. Vamos começar falando dessa aqui primeiro. Essa aqui é o tipo de arma tática que chegou mais perto de ser usada em combate real. Essa aqui é a artilharia militar. E a artilharia militar inclui não só isso aqui, mas também esse bagulho aqui. É meio ignorante. Esse negócio tem um longo alcance e um alto poder de fogo no contexto de um confronto militar direto. Essa artilharia nuclear é o famoso míssil Honest John, que nós podemos chamar de João Honesto, talvez. Pois é, isso aqui é impressionante, porque essa paradinha aqui consegue carregar um míssil, uma ogiva nuclear de até 20 quilotons, a 25 quilômetros de distância. E só pra tu ter uma ideia do tamanho da explosão que isso aqui pode causar, saiba que eu estou falando de uma explosão do tamanho das bombas nucleares jogadas no Japão. Isso já é muita coisa. Sendo que acontece que isso aqui é uma arma nuclear tática, o que acaba podendo ser pior ainda para a humanidade. E para imaginar como isso seria na prática, vamos dizer que isso aqui é o lança-míssil João Honesto. E aí, ele está bem aqui, todo serelepe, carregado com o seu míssil. E aí, ele dispara esse míssil e ele explode bem aqui. Vamos dizer que essa explosão ocorreu a razoáveis 20 km de distância. 20 quilômetrozinhos de distância? A gente pode estar falando de uma bola de fogo que se estende em 300 metros, o que aqui está um pouco fora de escala. Mas em escala, podemos mostrar que em 5 quilômetros nós temos uma forte onda de choque. E você que lançou um míssil está bem aqui, a uns 15 quilômetros dessa loucura aqui, o que é algo extremamente perto. Mas fica ainda pior, porque imagina que uma artilharia, ela normalmente fica atrás de outras tropas. Podem ter combatentes aliados aqui
bem mais perto da explosão, que vai ser ainda mais desagradável para essa galera. E por que seria desagradável? Bom, sei lá, por algum motivo, um pequeno azar, essa explosão nuclear aqui aconteceu num momento que o vento estava soprando para cá. Isso quer dizer então que essa galera bem aqui poderia sofrer uma alta dose de radiação devido aos resíduos nucleares carregados pelo vento. E bom, é por isso que uma arma como essa aqui é realmente uma das piores, porque ela pode causar danos às suas próprias tropas. Mas o João Honesto é meio que uma exceção. Isso aqui é uma arma nuclear tática especialmente potente e talvez por causa disso ela nunca foi usada em combate. Porém, por outro lado, temos isso aqui. Esses são os canhões atômicos M65. E esses M65, digamos representados por isso aqui, eram capazes de lançar um projétil nuclear a uma distância um pouco maior e assim causar uma explosão a, digamos, uns 30 km de distância. E essa explosão aqui era menor do que a de João Honesto, mais ou menos metade do seu tamanho. Por isso a área de danos era também mais ou menos metade. Então, mesmo para as tropas ali na frente daquilo ali, ainda assim era perto, mas pelo menos era uma distância maior do que João Honesto. E por causa disso, os ventos poderiam ainda assim trazer radiação para a galera, sendo que isso seria um pouco mais improvável. Um pouco. E o detalhe mais bizarro de tudo é que essas armas, elas, na verdade, foram usadas na prática. Esses canhões M65, representado aqui por esses cubinhos brancos, foram estrategicamente posicionados na Coreia durante a Guerra das Coreias nos anos 50. Só que esses canhões nunca foram de fato disparados. Pois é, essas armas eram bem ruins para a humanidade. E não só isso, mas elas se tornaram ruins de um ponto de vista militar. Durante a corrida nuclear da Guerra Fria, nós tínhamos o seguinte cenário. Os Estados Unidos tinham lá uma produção do canhão M65 e depois eles tinham o trabalho de ter que pegar esse canhão e transportar por todo o Oceano Pacífico até chegar lá do outro lado do mundo e encontrar bem aqui as Coreias. E aí ali nas Coreias instalar próximo à zona de combate essa infraestrutura e assim repetir esse processo várias e várias vezes. E aí, com tudo isso feito, eles podiam explodir uma bomba nuclear a 30 km de distância do canhão. E aí a União Soviética fez uma coisa melhor. A União Soviética, ao invés de fazer esses canhões, aqui representados em cubos brancos, ela fez esses cubos vermelhos que representam uma outra coisa. Esses aqui são os mísseis ICBMs, o que em português é uma sigla que significa Mísseis Balísticos Intercontinentais, também apelidados de armas do diálogo. Porque, sinceramente, se você tem um negocinho desse aqui, todo mundo vai preferir conversar com você. É só perguntar para a Coreia do Norte. Então a função dos canhões nucleares, na prática, eles meio que só ficavam lá para servir como uma ameaça permanente de que talvez pudesse existir uma explosão nuclear a 30 km de distância. Agora, já os ICBMs faziam exatamente a mesma coisa, só que não em apenas 30 km. Os ICBMs disparados daqui da Rússia poderiam acertar alvos a milhares de quilômetros de distância. E eventualmente essa distância foi crescendo. Os ICBMs foram ficando mais modernos e eventualmente acabam conseguindo hoje alcançar qualquer região do mundo para causar explosões em qualquer lugar do mundo. Ou seja, com os ICBMs era possível criar ameaças nucleares sem sair de casa. Você disparava lá da segurança do celular e podia acertar qualquer lugar. Poxa vida, que coisa bacana, hein? Ou seja, acabou aquele problema de você ter que produzir num canto e levar a sua arma nuclear para outro lugar lá do outro lado do mundo. Então isso quer dizer que no fim das contas, os ICBMs fizeram com que os canhões ficassem bem ultrapassados bem rápido. Por isso os M65 e outros canhões acabaram se tornando armas nucleares bem ruins, não só para a humanidade, mas também no ponto de vista militar. Elas ficaram obsoletas rapidamente. Pois é, esse é o caso de canhões atômicos, mas e o nosso próximo concorrente da lista? Estou falando desse amiguinho bem aqui, uma bazuca nuclear, que no caso desse modelo específico, estamos falando de Davy Crockett. E esse Davy Crockett aqui, ele era capaz de disparar bombas nucleares com um potencial destrutivo 10 vezes menor do que os mísseis de João Honesto. E aí o que isso significava na prática? Bom, imagine que aqui temos a bazuca Davy Crockett.
E ela é capaz de disparar um artefato nuclear e causar uma explosão bem aqui, a incríveis 2 km de distância. Realmente é algo muito próximo. Isso geraria uma zona letal de 500 metros de radiação. E veja que eu não estou falando de, talvez o vento venha e faça coisas aqui. Não, estamos falando de simplesmente garantido uma zona em que você morre. E isso pode ficar muito perto de umas tropas suas. Tá começando a ficar bem desconfortável essa distância. Pois é, mas vamos dizer que ainda assim nem tenha essa galera aqui mais próxima da explosão. Ainda assim, a pessoa que disparar esse negócio a essa distância é como se ele estivesse recebendo uma dose de radiação tão grande que seria equivalente a 25 raios X. Só por causa da explosão, sem contar a exposição por toda a manipulação com um material radioativo tão perto. Então meio que é quase certo que o soldado encarregado de manipular o Davy Crockett seja uma pessoa que infelizmente possa desenvolver câncer como uma consequência direta disso. Então, talvez por causa disso, nós estamos falando de uma das piores armas nucleares da história. Uma arma que é tão ruim que dá câncer até pra quem manipula ela. É um absurdo isso. E detalhe, estamos até agora falando do uso ideal dessa arma aqui. Agora, num cenário prático, uma loucura que acontece ali no meio de um combate, as coisas podem não ser tão simples. Essa explosão causada a essa distância é tão próximo que, sei lá, possivelmente vai ter gente do seu lado que vai estar ali próximo demais. E aí a gente tá falando de doses letais de radiação. Então é bem provável que um disparo dessa arma causaria problemas sérios tanto pro inimigo quanto pros seus aliados. Agora, se essa bazuca aqui ainda assim não é um disparo ruim o suficiente, então saiba que temos, digamos, uma coisa de ainda mais mau gosto. É aqui que entra essa brincadeira aqui. Essa aqui é uma mochila nuclear. A mochila nuclear é um tipo de equipamento de demolição nuclear, que ela é capaz de explodir infraestrutura inimiga, como, sei lá, bases aéreas ou coisas do tipo. E olha que ideia fantástica. Imagina uma pessoa carregando uma mochila nuclear, muita radiação nas suas costas. E aí, a grande ideia é que este indivíduo possa sozinho ir se infiltrar em uma base inimiga. E aí, aqui dentro, soltar essa mochila e fugir sem ninguém perceber. Isso significa que um único indivíduo seria capaz de causar danos sérios a uma infraestrutura inimiga, coisas que só poderiam ser feitas por ataques muito mais elaborados. Porém, há um sério problema aqui, porque lembre-se que essa mochila nuclear foi carregada por um indivíduo, esse pobre coitado, e enquanto que ele tá ali com uma fonte de radiação no seu lombo, ele vai recebendo radiação até se livrar daquilo. Imagina quanta radiação o coleguinha ali vai conseguir receber nessa brincadeira. E para piorar a situação, existem mochilas dessas aqui, são capazes de emitir grandes quantidades de radiação em uma zona muito grande de vários quilômetros. E aí imagina o quão divertido seria você ter que fugir de uma explosão nuclear letal que você mesmo armou. Você levou nas suas costas. Esse momento de deixar lá a mochila e sair correndo seria realmente bem delicado. Mas a pior coisa dessas mochilas nucleares é o fato de que a gente meio que perdeu algumas delas. Sabe aquela sensação de que você fica meio nervoso e aí bota a mão no seu bolso e aí percebe, puxa vida, esqueci a chave de casa. Bom, saiba que uns governos por aí meio que fizeram a mesma coisa com a mochila. Eles achavam que tinham guardado elas num canto, mas na verdade elas não estavam lá. Pois é, nos anos 90, entre a transição da União Soviética para a Rússia, algumas dessas mochilas nucleares realmente sumiram. E digamos que isso foi uma preocupação genuína de certos serviços de inteligência ao redor do mundo, porque, enfim, né, se grupos rebeldes ou terroristas tivessem em controle de uma coisa dessa aqui, poderia ser um grande problema, além dos anos 90. Mas já que já se faz décadas desde aquela época, e, bom, nenhuma explosão nuclear como essa aqui aconteceu até agora, então talvez seja, digamos, improvável que uma mochila nuclear tenha caído nas mãos de agentes não estatais. Eu espero. Mas, de qualquer forma, temos a seguinte pintura na nossa frente. Temos canhões, temos bazucas e temos mochilas nucleares. Agora a pergunta que fica é: qual é a pior arma nuclear da história? Seria um caminhão ultrapassado? Seria uma bazuca que contamina suas próprias tropas? Ou uma mochila nuclear que pode estar
perdida por aí. Bom, na minha opinião, a pior arma nuclear da história é, rufem os tambores, aquela que está pronta para ser usada num campo de batalha. Um pouco broxante essa resposta. Porque assim, para bem pra pensar. Será que a pior arma nuclear seria aquela que causaria mais dano? Ou seria aquela que pode, digamos, dar o primeiro passo para algo muito pior? E bom, armas como essas aqui podem ser bem preocupantes exatamente por isso. Não porque elas podem matar mais pessoas, mas porque elas são muito mais fáceis de serem usadas em um contexto real. Elas podem meio que quebrar um certo tabu nuclear e acabar iniciando um processo de escalada de violência que eventualmente vai gerar uma guerra nuclear completa. Isso é assustador. Armas nucleares estratégicas, que destroem cidades inteiras de uma vez, são controladas pelo mais alto escalão militar. Estamos falando de figuras que naturalmente têm uma visão de mais longo prazo em relação às consequências das armas nucleares. Porque imagina como seria trivial ganhar qualquer conflito imediato apenas disparando uma bomba nuclear gigantesca. Daria para resolver muito problema assim. Mas acontece que ao fazer isso, a imagem pública e as relações diplomáticas daquele país seriam severamente prejudicadas. E junto com isso, vem uma ameaça de um contra-ataque nuclear. Então esse rapazinho aqui que liberou o lançamento de uma ogiva nuclear estratégica, ele provavelmente iria ser repreendido por ter feito uma merda gigantesca. Agora, por outro lado, vamos imaginar aquelas boas e velhas armas nucleares táticas. As armas nucleares táticas estão sob o comando de comandantes que não são tão de alto escalão assim. Estamos falando aqui de um indivíduo de menor escalão e que está mais envolvido no dia a dia de um combate. E se aí, no cotidiano de um campo de batalha, digamos, um comandante desse perceber que uma arma nuclear tática pode garantir uma vitória prática, com uma perda mínima de vida de soldados que ele conhece pessoalmente, então, possivelmente, este indivíduo aqui vai estar mais inclinado a apertar o botão. Ou seja, usar uma arma nuclear tática, se você é um comandante de menor escalão, é mais provável do que usar uma arma nuclear estratégica gigantesca se você for um comandante de alto escalão. Afinal de contas, é esse cara aqui que vai ficar lá no dia a dia lidando com a situação, e esse aqui, ele é um pouco mais distante da zona do conflito. Em outros termos, as armas nucleares táticas têm critérios de uso, digamos, mais flexíveis, o que pode ser bom para a defesa imediata, mas péssimo para consequências a longo prazo. E para visualizar isso, olhe para isso aqui. Esse aqui é um comandante de não tão grande escalão, que está a mais ou menos 2 quilômetros de uma base inimiga, e aqui está rolando um conflito do dia a dia em uma zona de combate. E aí este cidadão resolve acionar sua bazuca nuclear, Davy Crockett, e assim com um único tiro disso aqui pode causar uma explosão lá no inimigo e destruir todo o batalhão, os tanques e tudo mais. Tudo com uma única porrada. Isso seria muito prático. Seria muito tentador apertar esse botão. Com as armas nucleares táticas é possível se defender ou até mesmo atacar sem tantos soldados. Basta pequenas armas. E elas são muito potentes. Ter uma arma nuclear com as suas tropas garante que qualquer ataque contra elas possa causar uma retaliação muito cara para o inimigo, o que talvez acabe tornando improvável que os seus inimigos te ataquem. Então, no fim das contas, essas armas nucleares táticas acabam nunca sendo disparadas. Elas só ficam ali como um aviso. Porém, o que acontece se um dia essa grande tentação de apertar o botão aconteça? O principal perigo de uma arma nuclear tática ser usada e realmente causar um dano terrível ao inimigo é que isso aqui vai causar a quebra do tabu nuclear. E isso pode ser interpretado como o começo de uma escalada, de um ataque nuclear completo, incluindo bombas gigantescas carregadas por ICBMs comandados pelo alto escalão. Isso aqui pode ser também disparado. E um ataque nuclear completo, existe uma retaliação completa, levando então a uma guerra nuclear total e a aniquilação de todas as potências nucleares e, claro, também boa parte do mundo moderno. Isso, certamente, é uma perspectiva assustadora.
E talvez seja essa a ideia. Ou seja, a existência de armas nucleares táticas é justificada pela sua utilidade teórica. Mas, na prática, a verdadeira função dela é lembrar sempre do perigo eterno que são as bombas nucleares estratégicas. E com isso, encerrar um conflito antes mesmo dele escalar. Isso, então, acaba se tornando um lembrete que o conflito total entre potências nucleares significa o fim do mundo como o conhecemos. E todas as espécies que conhecemos devem ser exterminadas. Agora, para saber por que alguém faria isso, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste, e me seguir nas minhas redes sociais, porque sim, e tchau.